Nós estamos recebendo hoje aqui a Cíntia Padoim. A Cíntia que um tema hoje interessante, tá? Tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o comportamento dos jovens. E a Cíntia estava trazendo aqui uma reflexão muito interessante, que a gente vive num momento, de fato, de apontar o dedo, né? E é para tudo, mas para o jovem principalmente. As atitudes, os comportamentos, e aí ela traz essa reflexão exatamente do que pode ter por trás daquele comportamento. A Cíntia, que é especialista em comportamento humano, neurocientista clínica, e vamos abordar esse assunto a partir de agora. Tudo bem, Cíntia? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Cidade. Muito obrigado, é sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Trazendo muito essa reflexão, essa forma que as pessoas possam ver as coisas como realmente às vezes acontece. Quando a gente fala de comportamento de jovens, conforme você trouxe aí, sim, eu até te perguntei antes aqui, mas para o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, a gente está falando de que exatamente? Que tipo de comportamento? Bom, Mota, assim, como eu trabalho muito nessa área, né, e eu gosto muito dos jovens, dos adolescentes, porque eu acho e falo sempre que eles são o futuro da nossa nação, então nós temos que olhar mais para os nossos jovens. Então, assim, tudo tem um contexto por trás, né? Por que eles agem da forma que agem? Por que eles se comportam da forma que se comportam? E isso está muito institulado, gravado, desde onde que ele vem, de dentro de casa, entendeu? Através dos pais, dos cuidadores, dos avós, enfim. A gente não está aqui falando de quem cuida, mas da forma com a qual você deve cuidar, você deve educar o seu adolescente para preparar ele para o mundo. E as pessoas titularam, eu diria assim, não sei, a geração Z, né? Que é uma geração que hoje muito é apontada por conta de que é preguiçosa, não sabe o que quer da vida, dorme demais, e isso, e aquilo, e aquele outro. Em primeiro lugar, como a gente falou, a gente não deve julgar, né? Porque por trás de um adolescente sempre tem uma história. Por trás do ser humano tem uma história. E os adolescentes, eles são a repetição daquilo que eles viram quando crianças dentro de casa. E o que acontece? Os pais, né, as pessoas que estão ali dentro de casa, muitas vezes, por não saber e não querer se informar, elas vão deixando passar isso. Então, eles têm comportamentos dissociados, muitas vezes, daquilo que os pais gostariam de ter, que eles tivessem. Então, eles querem chamar atenção de alguma forma. Vocês imaginam o seguinte: a mente de um adolescente, o córtex pré-frontal dele, não está formado. Eu brinco, é um monte de mini homenzinho aí brigando dentro desse cérebro. Tem informação de todo lado, o tempo todo uma loucura, todo lado. Todo lado. E os pais, eles querem justamente que o adolescente faça aquilo que eles querem. E não é dessa forma. Tem forma de conversar, tem linguagem assertiva. E assim, hoje, dentro da sociedade de pediatria, a saúde mental, ela é ela tá um caos. Tanto nos adolescentes, crianças, adultos, enfim. Mas pega muito essa questão dos adolescentes, porque eles precisam ser olhados de forma diferente, entendeu? Então, assim, tá um colapso. Hoje nós já ultrapassamos até os Estados Unidos, né? O Brasil ultrapassou os Estados Unidos em ansiedade, burnout e depressão nos adolescentes, para vocês terem uma ideia. Agora, quando você fala isso, me vem muito à mente o ditado que se utiliza muito: fulano puxou o pai, é assim, puxou a mãe, mas na verdade não é que puxou, né? É aquela carga que ele trouxe, o desenvolvimento dele, que acabou formando ele. E você pode até me corrigir, mas eu sempre ouvi muito que você forma a personalidade de uma criança até os 6, 7 anos de idade, então ele já traz uma carga muito grande, né? Exatamente. Eles são um espelhamento daquilo que eles veem dentro de casa. Então, quantas vezes os pais chegam, né? Acontece um episódio, eles chegam, falam, discursam. Ele não tá escutando, ele não tá ouvindo, ele tá espelhando aquilo que ele viu dentro de casa, entendeu? Com um percentual. E os adolescentes, eles estão agora nesse romper
Então, eles saem da fase da criança e estão indo para a fase adulta, que demora ainda para acontecer. Porque é por volta dos 28, 31, às vezes até 32 anos, uma formação de um córtex pré-frontal totalmente assim, preparado para uma vida adulta. Então, antes disso, ele vai espelhar tudo aquilo que ele viu. Gritos, ofensas, comportamentos que não são às vezes legais. E assim como ele vai espelhar bons comportamentos, certo? Só que tem uma questão muito profunda que é tudo que vem do adolescente, muitas vezes ele está fazendo justamente porque ele precisa ser validado. Na pirâmide do indivíduo, né, que a gente fala sobre capacidade, pertencimento, e a gente fala assim, ó, um jovem que ele não teve, né, uma instrução com inteligência emocional, o que ele vai fazer? Ele vai buscar lá fora. Ele vai buscar nos amigos, ele vai buscar na praça, ele vai buscar em algum lugar, entendeu? Então, os pais precisam estar preparados para educarem e auxiliarem na formação dos seus filhos adolescentes, das suas crianças e dos seus filhos adolescentes. Agora, o que você recomenda para esses jovens e adolescentes que já tiveram essa vida complicada dentro de casa, mas agora eles se deparam com a vida, né? Tipo assim, tem que arrumar um emprego, daqui a pouco não está mais dentro de casa, tem que sustentar a própria casa, né? Sim. Existe algo a se fazer para ajudar, então, esses adolescentes que foram talvez muitos, entre aspas, maltratados dentro de casa, psicologicamente, emocionalmente, mas agora existe algo para fazer para que eles realmente tomem um rumo da vida? Até vou tocar num ponto que alguns de nós aqui, né, da geração 70 para cima, a gente ouvia muitos nossos pais dizerem assim, ó, tu não faz nada, tu só estuda, não faz mais que a tua obrigação, né? Então, sim, a gente não fazia mais do que a nossa obrigação. Porém, é também obrigação dos nossos pais nos darem o mínimo possível para que a gente tenha uma condição para estudar e também ir buscar o mercado de trabalho. Hoje, essa geração, Anderson, eles precisam de quê? De que os pais busquem ajuda. Os pais busquem apoio, entendeu? Porque para você chegar muitas vezes para um adolescente e dizer assim, ó, você precisa ir numa terapia, você precisa passar por sessões de psicanálise, muitas vezes ele já está tão perdido assim nos pensamentos dele, tirando também a parte biológica do cérebro, que ele vai dizer não. Então, quem tem que buscar primeiro são os pais. Entendeu? Os pais preparados, eles formam filhos pro futuro. E quando eu digo assim, ó, eu sou uma mãe chata, mas eu sou uma mãe chata de boa. Porque eu entro no mundo, tanto nos meus atendimentos, eu atendo muito adolescente, porque eu entro no mundo deles. Existem linguagens assertivas, existe forma de você entrar no mundo deles. E muitas vezes os pais não veem isso. Eles querem que eles sejam exatamente daquela forma, daquele jeito, se vistam assim, vão em tal lugar. E lembrando que agora eles estão criando uma identidade própria para a vida adulta. Não sei se eu te respondi. Sim, e você acha... justamente o que você... E você acha que ainda dá tempo, mesmo para aquele que tem em casa um adolescente de 16, um jovem na verdade, né? Um adolescente de 18, 19 anos que ainda mora dentro de casa, ainda dá tempo de ajustar as coisas? Com certeza. Nada começa, lógico que vai levar mais tempo às vezes, né? Mas assim, ó, o nosso cérebro, ele possui neuroplasticidade. Então ele é que nem um músculo. Se eu treinar ele vai responder àquele treinamento. E o que a gente tem que treinar? A gente tem que treinar as áreas da nossa vida. As áreas da nossa vida, elas englobam muita coisa. É trabalho, é família, é vida social, entendeu? São várias áreas, não é uma só. E, lógico, eu também
não sabia. Eu também estudei muito para chegar onde eu cheguei. Para quê? Para que eu pudesse entender até como funcionou a minha mente, como funcionava, o porquê que eu tomei algumas atitudes quando eu era adolescente, para mim poder estar auxiliando. Então é possível, sim. E existem várias abordagens dentro da terapia cognitiva comportamental, dentro da neurociência, né, da psicanálise, que a gente consegue entrar no mundo deles e fazer com que eles respondam da forma com a qual vai ser melhor para o futuro deles. Eu já ouvi falar que o jovem, as crianças e o jovem não estão conseguindo ser crianças e ser jovens, né? Hoje você pega um adolescente que ele já é cobrado. Verdade. Muito, já desde cedo. Vai pra escola, agora você tem um tal do ensino integral que ele fica preso de manhã, à tarde ele não tem tempo e é pressão em cima de pressão. Não que não tem que se ter a responsabilidade, né? Mas eu vejo muito isso, que o jovem, ele tá numa pressão, cobrança por resultado, uma coisa como se ele já estivesse numa vida adulta, né? Isso acaba atrapalhando um pouco, né? Totalmente. Cíntia? Tanto os jovens, as crianças e os jovens, né? Eles estão assim, ó, cheios de afazeres. Tem a escola, daí muitas vezes os pais, por terem que trabalhar, né? Terem que trazer, né, o sustento para dentro de casa. Eles também estão colocando em extracurriculares, eles estão colocando escola de futebol, escola de dança, escola de luta, enfim. Mas assim, o tempo que você tem fora disso tudo, dedique as suas crianças e seus adolescentes. Para quê? Para que eles possam se sentir amados, se sentir validados, sabe? Para que eles entendam que ali tem alguém independente do comportamento dele que vai estar instruindo e apoiando ele. Para mim não foi fácil, Mota, porque assim, tem um contexto muito grande na nossa sociedade. Existem casais, existem mães solteiras, existem hoje duas pessoas do mesmo sexo que cuidam de uma criança e tá tudo certo, tudo certo. Agora, o que eu digo é assim, ó, busquem ajuda, tá? Porque nós estamos vivendo hoje um colapso silencioso dos adolescentes, das crianças, e precisa de ajuda o quanto antes para que não se agrave cada vez mais. São 7 segundos para um adolescente fazer algo, né, que não seja condizente, que pode agravar a vida dele para sempre. Para sempre. Então tem que ter aquela moderação, né? Tem que ter aquela instrução dentro de casa. E muitas vezes, né, as pessoas confundem a autoridade com o autoritarismo, né? Os pais, principalmente. Eles só vão buscar ajuda quando o negócio já está pegando fogo. Quando, às vezes, tem que colocar ele dentro de uma clínica, de uma escola para... dessas que ficam para sempre aí, um tempo integral, internato, ou então, grande maioria não busca ajuda. Não busca. E vai deixando, e vai deixando. Até que o pior aconteça, né? Até que o pior acontece. Ô, Cíntia, a gente tá vivendo tempos modernos, né? Com o uso excessivo da tela de celular e outras telas, né? Há 15 anos atrás, a gente não falava sobre isso, né? E muitas vezes a cobrança, muitas vezes por parte dos pais, da criança, do adolescente que tá usando o celular, ele acaba refletindo porque os próprios pais também estão usando isso o tempo todo, e ele não vê para ele mesmo que ele tá usando o celular também excessivamente e vai querer cobrar da criança e do adolescente. Essa parte, ela tá acabando prejudicando porque os pais dos filhos, eles acabam não conversando como antigamente se conversava. Quando chegava em casa, do trabalho, quando chegava de um afazer ou de uma própria brincadeira, quando tava na rua brincando com as crianças, tá atrapalhando esse uso excessivo das telas por parte tanto dos pais como das crianças e adolescentes? Quando a gente diz, né, que as telas são um crime, na verdade elas, um percentual sim, tá atrapalhando bastante, porque bem como você falou, eu já vi inúmeras vezes, e vocês até veem direto isso, né? A gente vai em restaurantes, a gente vai às vezes visitar a casa das pessoas, você senta para conversar, às vezes você fica no vácuo, porque daí é o adolescente, a criança, a avó, o tio, todo mundo com o celular na mão, né? Então assim, ó, como é que você usou o termo?
A cobrança da criança tá usando e os pais também, tá? Mas na era digital. Na era digital, essa era nova. Na era digital. Então a era digital, ela veio para quê? Ela veio para nos auxiliar. Porém, as pessoas não estão preparadas para a era digital. Porque elas perdem tempo, que é algo de qualidade, num computador e num celular. Mas por que esse adolescente, muitas vezes, ele tá ali nessa tela? Porque ele tá fugindo de algo. Por que o adolescente está dentro de um quarto? Porque muitas vezes ele precisa estar ali dentro, porque quando ele vai para fora, ou ele é cobrado demais, ou ele é largado demais. E é onde eu falo que tem que ter esse equilíbrio, sabe? Então ele só replica. Ele só vai fazer aquilo que ele viu. E como eu falei para vocês, existem formas assertivas de você entrar no mundo de um adolescente e dizer para ele, mostrar para ele o quão prejudicial é esse tempo que ele está muitas vezes no celular, na tela do computador. Não é uma tarefa fácil. Assim, quando você aprendeu a andar, quem te ensinou a andar, os teus pais, a tua mãe, quem foi? Você acha que ele teve que repetir quantas vezes os passinhos? Quantas vezes ele teve que repetir palavras simples como água para você aprender a falar água? Daí simplesmente olham para esses adolescentes hoje, né, que colocaram a geração Z e querem que eles sejam alguém, né, para o mundo, sendo que eles olham para dentro de casa e eles não têm, muitas vezes, um exemplo dentro de casa. Uma referência, né? Uma referência. E a tendência até às vezes é piorar, né? Porque aí essa geração Z daqui a pouco vai ter filho. É. Como é que vai Vocês ser? imaginam? É verdade. E fora, né, você falou dessa questão do digital, eu falo da parte mental, né, porque é a minha área, mas tem mais os agravantes, que é a parte física, porque atinge desde a postura, Sim. entendeu? Coluna, visão, o fechamento dessa caixa torácica aqui. As crianças, elas vão começar a ter problemas nessa caixa torácica por conta desse movimento aqui, entendeu? Com o celular na mão. Então, é preciso buscar ajuda. Até que nem um copinho d'água, assim, ó. A ansiedade, o burnout, as crises, né? Nos adolescentes, nos adultos, elas não acontecem numa garrafa cheia. Elas vão de golinho em golinho. Isso. Aos poucos, né? E quem não tá atento, né, não vê esses comportamentos. Só vai ver quando o negócio tá grande. E a falta de cobrança também. A grande excessivamente cobrança por parte do jovem dele ser aquela pessoa perfeita, ou ele tá olhando a pessoa perfeita, também tá ajudando a aumentar essas crises entre eles. É porque Totalmente. Antigamente tinha uma cobrança, mas ele não tava vendo, talvez no celular, que aquela pessoa era perfeita. Ele se comparava talvez à própria família. Hoje, muitas vezes se comparando à própria família e se comparando a outras pessoas que tá ou no meio dele ou até fora disso também, né? Ele fica frustrado, né? Isso. Bastante. Mas por quê? Porque ele não tá tendo uma identidade já dentro de casa firmada. Daí é onde entra a pirâmide de valores do indivíduo que eu te falei. Então, se eu não sou tão bom, né? Se eu não sou uma pessoa tão legal para dentro da minha casa, né? Então eu não valho muita coisa, não. Então, se eu não valho muita coisa, não, eu não tenho capacidade de, às vezes, conseguir um emprego lá fora. De, às vezes, conseguir atingir uma meta, né, de um físico melhor, de um físico mais saudável. E assim, por consequência, as coisas vão acontecendo. Então, tudo começa dentro de casa. Dentro de casa. Bom, 12 horas e 48 minutos. Quero agradecer aqui a Cíntia Paduim. O tema que realmente ele dá pra gente ficar um tempão aqui, Exato. né? Ele é bem complexo, mas te agradecer mais uma vez aí por nos trazer esse debate sobre esse assunto tão importante, Cíntia. Obrigado. Eu que agradeço, né, a vocês, né, por um apoio. É sempre bom, né, ter as portas abertas. E eu vim justamente para que a gente possa trazer essa reflexão, né, e para que as pessoas se atentem a essa geração Z e as suas crianças dentro de casa. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui na rádio com vocês,
aos meus amigos, aos meus pacientes, né? Aos adolescentes, que eu gosto muito deles, a vocês, né? Mais uma vez. E fica aí a dica, né? Para que as pessoas busquem ajuda o quanto antes. E posso falar onde eu atendo? Eu atendo ali no centro, né? Eu atendo ali no Espaço da Toulon, eu tenho um consultório ali. Daí vou deixar meu telefone também para quem quiser informações, né? E assim, ó, olhem para dentro de casa. Eu já dizia isso há muito tempo. Eu já alertava isso há muito tempo. E tudo começa dentro da sua casa, dentro do seu lar. É ali que está toda a formação. O meu telefone é 479-9949-2416. E é um tema pra gente ficar um dia inteiro aqui, verdade, né, gente? Tá. Rende bastante. Aham.